Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Escola Sabatina Interativa. Você pode entrar em contato conosco a partir de agora pelo facebook.com/ESI Curitiba. Você que não adquiriu a lição e quer adquirir ela gratuitamente, pode adquiri-la pelo site www.cpb.com.br. Talvez você esteja ouvindo um ruído aí no ar, que a transmissão ao vivo é assim mesmo, tivemos um probleminha técnico aqui. Os meus convidados de hoje são Mônica Pellini, o pastor Vitor BJ e o Rafael Oliveira. O tema da nossa lição de hoje são os últimos 5 reis de Israel. E nada melhor do que, depois de um maravilhoso culto que tivemos, nós começarmos o nosso programa com uma oração. Eu queria pedir aqui ao Rafael Oliveira que orasse por nós. Querido Pai, agradecemos a Ti pelo sábado que o Senhor nos concedes, também por estarmos aqui em boa ocasião para recapitular aquilo que aprendemos durante a semana. Que o Senhor possa inspirar a cada um de nós, nos dando entendimento, para que possamos falar aquilo que realmente vem de Ti. E que essas palavras que sejam ditas aqui não sejam as nossas palavras, mas que elas sirvam de consolo para a aprendizagem das outras pessoas e para a nossa própria aprendizagem também, ó Pai. Fica conosco agora. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Estamos felizes de estarmos aqui juntos novamente. Pastor BJ, acho que é a primeira vez que está participando com a gente, né? Que seja a primeira de muitas, pastor. E o nosso amigo Rafael, que já tinha vindo uma vez, está de novo. E Sandro, nós estamos sempre juntos aqui todo sábado, graças a Deus, né? Como o Sandro falou, nós vamos estudar essa semana sobre os 5 reis de Israel, os últimos 5. E eu não sei se vocês notaram um fato curioso aqui, que o nome de todos eles começa com J. Vocês repararam isso daí? É como o nome de filho, né? Que todo mundo tem a mesma letra. E fala aqui do rei Josias, do Jeoacás, do Jeoaquim, o Joaquim e o Judá. E a gente tem um saldo aqui muito negativo, porque a lição está nos dizendo que apenas o Josias foi um rei temente a Deus e bom, né? Os outros 4 foram muito ruins. E foi nessa época que Jeremias vivia. Então eu fico pensando, coitado de ele ser um profeta para esses reis que fizeram tanta maldade, tanta coisa ruim, né? Que coisa triste. E eu achei muito interessante que aqui o autor do nosso guia de estudo, ele fala que o famoso escritor russo Dostoiévski, ele passou 4 anos numa prisão por problemas políticos ali. E depois que ele voltou, ele escreveu que ele ficou impressionado como ele via o coração daquelas pessoas que tinham feito tanta maldade que não havia arrependimento nenhum. Né? E como é que a pessoa pode fazer tanta coisa ruim e não se arrepender e ainda achar que o que ela estava fazendo estava certo, né? E o autor ele compara que é exatamente a mesma impressão que o Dostoiévski teve desses bandidos, digamos assim, era a mesma impressão que se tem desses 4 reis que foram muito ruins, né? De fazerem tanta maldade com as pessoas e não terem absolutamente nenhum arrependimento. Mas a gente começa com um alento aqui, né, pastor BJ? Falando sobre Josias, que ele começou ainda muito menino, né? Não teve um bom exemplo de casa e mesmo assim ele foi um rei muito bom. Fala pra gente dele. Sim, não. Josias, ele quebrou aquela lei, né, de que o fruto não cai longe do pé, né? No caso dele foi bem o que aconteceu. Ele era filho de um rei muito mau, um rei que não seguiu o que Deus pediu e pelo contrário, ele foi na contramão do que o seu pai fazia. Ellen White comenta que ele foi um ótimo rei, que ele fez coisas assim incríveis. E o que me chama muito a atenção é o fato dele ter começado novo. Ele começou com 8 anos. Foi um rei jovem. Incrível, né? Muito, muito legal isso aqui. E eu, como pastor jovem aqui da igreja, não posso deixar de puxar a sardinha para os jovens, porque às vezes hoje, né, a gente vê muitas pessoas às vezes acham que não, os jovens têm que esperar amadurecer. É claro, o jovem carece de muita experiência em muitos casos. Mas Josias é o típico exemplo de como Deus pode usar um jovem para ser uma bênção para o lugar onde ele está. Eu destaquei 2 pontos de Josias aqui, até que o nosso guia de estudo traz, que foi assim a obra de reforma que ele fez. Ele, em primeiro lugar, ele aboliu a idolatria, e em segundo, ele seguiu a palavra de Deus e fez ali com que eles voltassem para a aliança que havia sido feita.
E eu vejo como pastor e cada um de nós como, sabe, como filhos de Deus, a gente tem essa missão também, de assim como Josias, a gente ser instrumento de Deus para abolir a idolatria da nossa vida, da vida das pessoas e fazer com que as pessoas ao nosso redor voltem à palavra de Deus, que essa eu acho que é a nossa maior necessidade hoje como povo de Deus. E que influência grande que ele tinha sobre o povo, né? Sem dúvida. Porque o que o rei fazia, o povo automaticamente fazia também, né? Então foi... E apenas 8 anos, a gente pensa que com 8 anos uma criança não sabe nada, né? É verdade. E veja como que se você tem a influência de Deus, Espírito Santo na tua vida, você pode mudar todo mundo que está convivendo ao seu redor, Não, né? E isso é uma verdade. Hoje em dia a gente vê, se fala muito que, por exemplo, os adolescentes, não, tem que esperar, ele, 14, 15 anos, o que se espera de adolescente? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriram que o que se esperava é que ele tirasse boas notas e arrumasse a cama. Sendo que, gente, pode muito mais do que isso, antigamente, né? Pessoas jovens, novas, 12, 13 anos, já faziam coisas incríveis, na Bíblia mostra isso, hoje temos exemplos assim. Então aqui fica um chamado para a nossa juventude, né? De que podem fazer muito, assim como Josias, que influenciou uma nação inteira. Os jovens, estando ao lado de Deus, podem ser aí bons exemplos, até como foi dito na mensagem de hoje, e contagiar muitas pessoas para ser uma bênção aí para Deus. Foi uma inspiração, né? Só que seguindo um pouquinho, né, Rafael, já vem o rei Jeoacás e o Jeoaquim. Não era o Joaquim, era o Jeoaquim. Exatamente. Ao contrário do que Josias tinha feito, o rei Jeoacás e o seu sucessor Joaquim, eles voltaram àquele período de idolatria e o povo de Israel novamente caiu em ruína. Então assim, Josias, como o pastor já mencionou anteriormente, foi a exceção. Dentro desse ciclo aí, dessa dinastia dos últimos 5 reis de Israel, Josias foi a exceção. Quando Jeoacás assumiu o poder, sucedendo Josias, então ele ficou apenas 3 meses como rei, porque aconteceu ali um imbróglio político, né? O povo, aliás, o reinado de Judá estava envolvido com os egípcios e o faraó do Egito não gostou da posição de Jeoacás como líder, porque ele não era favorável à posição de faraó. Então o que o faraó fez? Ele substituiu Jeoacás. Então ele só ficou 3 meses no poder. E imediatamente ele foi substituído pelo seu irmão. E é interessante, né? Porque o Josias ficou 31 anos. Ficou muito tempo. Ficou 31 muito tempo, anos, né? E o outro só 3 meses. Jeoacás ficou apenas 3 meses, devido a essa discordância que ele tinha com o faraó. Então ele foi substituído pelo irmão dele. O irmão dele era Joaquim. Né? Joaquim também não ficou tanto tempo assim. Se a gente for ver aqui o período que ele fica no poder, ele ficou aproximadamente 11 anos. E o reinado de Joaquim foi um reinado terrível, Mônica. Por quê? Porque ele adotou todas aquelas práticas idólatras que tinham acontecido na época do pai, do avô de Josias. E o povo novamente caiu na prática da idolatria, abominações. Além disso, o que marcou o reinado dele foram alguns aspectos negativos. A lição comenta muito sobre isso. Ele aplicou pesados impostos para o povo. Quer dizer, ele foi um rei realmente terrível, tirano, exatamente. Ganancioso. Diz que, olha só o absurdo que ele chegou, ele não pagava nem o salário dos trabalhadores, porque na Torá, um dos princípios básicos era o princípio da fidelidade, e o rei tinha que ser o exemplo, né? Então diz que ele não pagava nem o salário dos próprios trabalhadores do palácio. Então, quer dizer, foi um absurdo. Além disso, ele praticava violência, extorsão. Ou seja, o reinado de Jeoacás, que foi muito curto, e de seu sucessor, do seu irmão Joaquim, foi um reinado muito complicado dentro dessa dinastia aí dos reis. E, novamente, como a gente já estudou anteriormente, Jeremias teve que levar o recado ao rei, né? Ele tinha que levar o recado, tinha que redarguir, censurar o rei. Obviamente o rei não gostou dessa situação, né? Joaquim não gostou dessa situação. E aqui eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, Mônica, que um dos aspectos mais interessantes nesse tópico da lição é que Jeremias levou uma repreensão muito severa para o rei, justamente nesse aspecto dele estar realmente colocando pesados impostos sobre o povo e de não dar o exemplo como rei. Então ali na lição a gente encontra em Levíticos 19:3 e principalmente na parte de Jeremias, que ele diz assim, ó, que ele como rei deveria defender a causa dos pobres e dos necessitados. Foi essa mensagem levada de Jeremias para o rei. Porque ele não estava fazendo isso. Como rei, como líder da nação, ele deveria ajudar os pobres e os necessitados. E daí veio a pergunta-chave desse dia da lição, que eu acho. Será que a gente cultiva essa ideia de que o maior testemunho nosso realmente
não é só dizer que nós somos cristãos, que temos uma religião e tudo mais. Eu acho que é justamente aplicar os ensinamentos dados a cada um de nós, fazendo com que esses ensinamentos se tornem uma grande realidade. E o próprio rei Joaquim não estava fazendo isso. Daí foi a grande repreensão de Jeremias. Né? E como eu já tinha dito anteriormente, você vê, o reinado dele também, você mencionou o tempo de reinado de Josias, ele reinou 11 anos, porque o reinado dele também não deu frutos, ele foi desobediente, e Deus não abençoou o seu reinado. Uma coisa triste, né, na história de Israel também. E seguindo aqui, né, o Jeoaquim era pai do Joaquim, né? Um pouco uma falta de criatividade no nome do filho, mas podia ter colocado o filho já, né? Que ele gostava do nome dele. Mas daí ficou para Joaquim. Como é que foi o reinado de Joaquim? Então, ele foi bem curto, né? Ele foi aqui, diz o nosso guia, o 19º rei e durou apenas 3 meses e meio ali até que foi invadido, foi capturado. Ele tinha 18 anos. E aqui é um mau exemplo, né, de jovem, de um rei jovem, né, que ele infelizmente não teve nem muito tempo para fazer, mas ele foi levado como cativo. Mas o que chama a atenção aqui é a questão da própria mensagem que Deus deu para eles. Eles como cativo, e eu achei legal aqui, Jeremias capítulo 29, até destaco, gostaria de ler aqui o verso 10, que mesmo lá cativos, mesmo depois de não seguirem a palavra de Deus, do juízo vir, Deus ainda foi misericordioso a ponto de mandar uma mensagem dessa. O verso 10 em diante diz assim, Jeremias capítulo 29, verso 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E no verso 12 diz assim, então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. São os versos mais lindos da Bíblia muito que lindo, tem, né? Muito lindo. É um versinho assim, minha avó gostava muito desse verso. Só que eu não tinha entendido ainda o contexto, e a lição ela deixou muito claro isso. Eles lá cativos, sofrendo o juízo de Deus, passando dificuldades, Deus não tirou esse juízo, porque foi consequência da situação que ele passou, mas Deus falou, olha, fiquem tranquilos, vocês vão sofrer as consequências, mas eu ainda estou com vocês. Depois de tanto tempo vocês vão sair, me busquem e saibam, e eu achei muito legal aqui no verso 11 que ele fala, olha, eu tenho pensamentos para vocês de paz e não de mal, porque eu quero dar para vocês o fim que vocês desejam. Então fica tranquilo, eu estou com vocês mesmo nessa situação adversa. E sempre mostrando a misericórdia de Deus, né, pastor? Por pior que eles tenham feito, Deus ainda indo atrás deles e resgatando e dando uma esperança para eles, né? Uma coisa impressionante, ele exerce né? o juízo, mas ele sempre tem a misericórdia. Sempre tem misericórdia, né? E uma coisa interessante aqui, ó, que uma das partes do nosso guia, Rafael, ele fala de um beco sem saída. Que beco sem saída é porque, esse? vamos recapitular rápido, né? Nós tivemos o reinado de Josias, daí Jeoacás, Joaquim e Joaquim. Só que daí, como o pastor mencionou, ele teve esse período de 3 meses e meio, né? A cidade foi invadida, o rei Joaquim foi levado como cativo para a Babilônia. E o que Nabucodonosor fez? Ele colocou no lugar de Joaquim um rei, a lição chama o rei de rei fantoche, ou seja, ele falou assim, vou colocar alguém aqui para administrar a situação, mas ele não queria deixar Joaquim na situação, então ele colocou o outro rei, que era o quinto desse ciclo de 5 reis ali, que era o rei Zedequias. Então o Zedequias foi colocado ali pelo próprio Nabucodonosor, então como sucessor do rei Joaquim, certo? O problema é o seguinte, que ao contrário de Josias, o que Zedequias fez? Ele também não seguiu o conselho do profeta Jeremias. E o pior de tudo, é um dos pontos principais que a lição coloca aqui, ele não aprendeu com o exemplo dos outros reis. Porque, afinal de contas, ele viveu o exemplo, ele sabia, ele conhecia a história. Obviamente, ele é rei, ele estava seguindo uma linhagem real, uma dinastia. Né? Então, o que aconteceu? Ele também era muito jovem, pastor. O pastor mencionou que o rei anterior tinha assumido o trono com 18 anos, ele já tinha 21 anos. Porém, ele não aproveitou a sua juventude, não exerceu sabedoria e talvez ele tenha feito até pior que os seus 2 sucessores. Aliás, os seus 2 antecessores. Porque ele, em vez de seguir o conselho do profeta Jeremias, ele mergulhou ainda mais o povo de Israel, o povo de Judá, na apostasia. Então foi terrível. A lição até coloca o seguinte, que naquela época Judá estava seguindo todas as abominações dos gentios, todas. Ou seja, o povo escolhido de Deus estava imerso ali
num grande mar de pecado. Eles estavam seguindo todas as abominações, o culto idólatra. Então, ou seja, foi um período terrível da história do povo, porque este quinto rei, Zedequias, ele poderia ter seguido o exemplo de Josias também, mas ele não seguiu. E o interessante também notar é que ele recebeu por inúmeras ocasiões, algumas ocasiões, aliás, a visita do profeta Jeremias. E numa dessas visitas ele consultou o profeta para saber como ele agiria politicamente em relação à Babilônia. Jeremias disse para ele: você deve seguir os conselhos de Deus e você deve se render e seguir os conselhos, ou seja, o que o rei Nabucodonosor traçou para a tua história, para o teu reinado. Porém, quando ele disse aquilo, ele não era o que ele queria ouvir. Então, o que ele fez? Em vez de seguir o conselho de Deus, o conselho do profeta Jeremias, ele se aliou mais uma vez ao rei egípcio e atentou contra o rei da Babilônia. Esse foi a gota d'água final. E daí foi justamente essa atitude do rei que fez com que o exército babilônio invadisse e destruísse por completo a cidade de Jerusalém. Ou seja, piorou tudo. Piorou tudo. O título da lição que você mencionou no início, na pergunta, Beco Sem Saída, foi realmente o final ali daquele período da dinastia dos reis. A nação agora estava totalmente subjugada. A cidade de Jerusalém virou um monte de pedras. A cidade, basicamente, o povo foi exilado, toda a classe real, as pessoas mais proeminentes da cidade foram exiladas, foram levados cativos para a Babilônia, e poucas pessoas ficaram ali agora naquela cidade destruída. Ou seja, esse era o símbolo, e é uma coisa muito forte. Eu acho que é um paradigma para cada um de nós hoje também. Quando nós andamos distantes do caminho de Deus e do conselho que Deus nos dá, a gente vai acabar mergulhando em uma ruína. Foi o que aconteceu no reinado de Zedequias também. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Rafael, é que Deus mandou Jeremias lá mais uma vez, né? Ele avisou. Né? Ele sempre dá um aviso, olha, estou te avisando. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas por que isso foi acontecer na minha vida? Quantas vezes Deus manda mensagens indiretas para a pessoa, não é verdade, pastor? E na Bíblia a gente vê uma dinâmica que se repete, que é assim, Deus ele exerce juízo, ele é um Deus justo, então ele tem que exercer o juízo, porque senão vai contra a natureza dele. Então ele tem que ser justo, ele é justo. Só que sempre antes da justiça, Deus envia misericórdia. Certo. Você pode ver na história, a gente vê lá a situação de Deus chegar e falar, não, olha, mata até as crianças da cidade, não deixa nada, e a gente, poxa, fica assustado. Mas se você olhar os capítulos anteriores, Deus dá centenas de anos de misericórdia para aquele povo se arrepender. Só que chega um ponto que não é mais possível voltar, e aí Deus vem e exerce o juízo. Aqui foi a mesma coisa, Deus exerceu misericórdia ao longo desses 5 reinados, falando, conciliando, mostrando. Chegou um momento que não teve mais o que fazer e aí veio o juízo. Mas na nossa vida é assim também. Deus ele manda sempre antes do juízo, ele exerce a misericórdia. Então que nesses momentos de misericórdia a gente possa se atentar e voltar para os caminhos do Senhor para que o juízo não precise ser executado na nossa vida. É verdade. Mônica, só interrompendo aqui, o pessoal confirmando a audiência aqui aí de Curitiba, Solange de Curitiba, também ali de Lajeado Lindo, lá no oeste do Paraná, Adilson Rossoni e Patrícia lá de Londrina confirmando a audiência. Aquele abraço para vocês. Você pode participar conosco pelo facebook.com/ESI Curitiba. Você pode enviar a sua pergunta e de repente até fazer um complemento na nossa lição. Isso. Contamos com a sua audiência sempre. Que bom, né? Um abraço a todos eles aí. Você queria falar ainda alguma coisa, Rafael? Só para terminar, eu acho que essa parte que o pastor comentou, eu acho que entende bem quem é pai, Mônica. É, né? verdade. Você é pai. Pastor, não sei se é pai ainda. Pastor. Ainda não, só um cachorrinho. Só um cachorrinho. Então assim, mas a gente que é pai, eu tenho um bebê de 2 anos, então está naquela fase de correr. E assim, os pais sabem bem disso. Quando você exerce ali, você dá um conselho para o teu filho, e em determinadas ocasiões você tem que agir com um pouquinho mais de rigor, né? Quer dizer, você tem que, entre aspas, executar os juízos. Né? Então o pai entende bem isso, porque se você não dá o limite, se você não coloca o limite, o que a criança vai se tornar no futuro? O que ela vai trazer de retorno para a sociedade? Né? Do que ela vai pensar? Eu não tenho limite, eu posso fazer tudo que eu quero? E ela mesma não vai ser benquista, né? É pelo bem dela, né? As pessoas não vão querer ela por perto. A criança, né? O aluno, os menores, eles pedem o limite. Sim. E a história do povo de Israel, Deus sempre redarguiu, colocou a mensagem, trouxe a mensagem de esperança, mas em determinado momento Deus também teve que agir, trazendo o juízo. Então você vê que o juízo, ele na realidade, a característica da justiça de Deus. Se Deus não exercesse juízo, ele seria um Deus injusto. Assim como o pai que não chama atenção, não coloca o limite, o pai que não faz isso, ele não está criando um filho de verdade.
muitas vezes você tem que colocar o limite, e o limite de Deus também teve que ser exercido em algumas ocasiões, Sim, obviamente. isso E essa foi uma das partes tristes, mas que mostra a ação direta do juízo. E isso faz parte do amor também, E faz né, parte do Rafael? amor, exatamente. Faz parte Sim. do amor. É. E é uma coisa interessante, né, pastor, assim, talvez você até possa nos ajudar melhor, que existem umas pessoas que elas acham que a misericórdia de Deus é tão grande que todo mundo vai se salvar, independente do que a pessoa tenha feito, né? Mas daí, esse amor não seria um amor justo de Deus. Sim, sem dúvida. Que, né, porque tem que ter o amor com a justiça, né? Porque, assim, como a gente se indigna com a injustiça, né? A gente como ser humano. Então, é claro que Deus também não vai permitir todas as atrocidades e daí vai salvar todo mundo. Não é assim que funciona, na né? Na verdade, muitos não vão salvar, não é nem porque Deus não deseja, mas é porque a pessoa não aceita, né? O amor, ele permite a escolha. Então, assim, a Bíblia, ela fala que existe predestinação. Não como muitos acreditam, eu sou predestinado a isso, aquilo. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para a salvação. Ou seja, o objetivo de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem no céu, que todos experimentem o que Ele está preparando para nós. Mas, infelizmente, muitos de nós escolhemos não participar. Então, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele nos permite escolher. E muitas pessoas, pelas suas escolhas, não aceitam a graça, não aceitam Jesus, e aí não podem participar. E até o juízo de Deus é um ato de graça. Porque imagina você, as pessoas que não andam com Jesus, que não têm um coração renovado com eles, imagina se Deus as permitisse, por exemplo, entrar no céu. Para elas seria uma tortura tremenda, porque é terrível. Imagina você viver a eternidade ao lado de alguém que você não gosta. Então, assim, Deus, ele sempre nos dá misericórdia. E até o juízo dele é uma demonstração de misericórdia, permitindo a nossa escolha. É verdade. Mônica, só interrompendo de novo aqui, uma pergunta do irmão Leontino Dias. Ele pergunta, Josias recebeu ensinamentos ou aprendeu sozinho? Ele recebeu ensinamentos, mas assim, pode-se dizer que não foram muito positivos, né, dos pais. Mas ele foi bem assessorado, sabe? Ele teve bons assessores, com certeza não teve maus ali, mas... Ele fez as suas escolhas, mas sem dúvida nenhuma ele foi bem assessorado nesses primeiros anos de vida ali para que ele pudesse estar de volta nos caminhos do Senhor. E mais um detalhe, a lição 8 é que a lição não coloca todos os assuntos, né, porque a gente ia sobrepor os assuntos. Mas a lição 8 dessa série aqui, que a gente está estudando esse trimestre, vai falar inclusive sobre a parte em que Josias foi ensinado e por que ele se tornou um rei tão conhecido. Que bacana, isso então, é bom saber, né? Então assim, é para manter um pouquinho o mistério. Na lição 8 a gente vai estudar de maneira mais profunda aí a questão de como Josias ascendeu ao poder e como ele seguiu os passos traçados por Deus desde a sua infância. Quer dizer que você já leu, já estudou inteira aí? Na realidade eu não estudei inteira, mas eu olhei o índice para... entendi, para saber, então, né? Então, Leontino, está respondido sua pergunta aí, no capítulo 8, a gente começa a estudar mais a fundo isso. Mônica? Olha, terminando, ela fala sobre uma parte muito bonita, né, pastor, que é sobre o remanescente. Sem dúvida, sem dúvida. Essa parte chama muita atenção. Até aproveito para fazer propaganda da nossa série de quarta-feira, que está sendo transmitido aí online, onde a gente está estudando esse assunto aqui, que é a questão da aliança que Deus fez. Né? Na Bíblia a gente vê que Deus ele fez um contrato, ele fez uma aliança, como que assinou ali um contrato com Adão e Eva, o mesmo ele ratificou com Noé, e o mesmo ele ratificou ali com Abraão, com Moisés, dizendo assim, olha, esse povo é o meu povo escolhido e através desse povo eu quero abençoar todas as nações da terra. Então, nesse momento que eles pecaram, que eles saíram, que eles cometeram essas atrocidades, ainda assim Deus falou, meus filhos, vocês estão agora passando pelo juízo, mas eu vou tirar de vocês um remanescente e eu não vou deixar de cumprir minha parte da promessa. É interessante, Deus fez uma aliança e o povo de Israel, através de todas essas ações, eles quebraram a aliança. Só que Jesus, mesmo eles lá cativos, Deus ele diz assim, olha, vocês quebraram a aliança, mas eu vou reconstruir essa aliança. E eu vou cumprir a minha parte da promessa. Então, vocês não vão acabar aqui. Vocês vão ser reestruturados. Uma parte de vocês vai voltar e eu vou cumprir a minha promessa que eu fiz com vocês. Então, é muito legal. Deus ele é um Deus assim que ele abençoa, ele cumpre as promessas que ele faz com a gente. E, sem dúvida nenhuma, mesmo em meio a essa adversidade, ele ratificou que ele cumpriria essa promessa na vida do povo de Israel cativo. Uma coisa incrível, né? E eu fico pensando, a gente tem uma paciência tão curta, né? Se uma pessoa repete a mesma coisa com a gente 2 ou 3 vezes, a gente fala, isso não tem jeito mesmo, né? E assim, nós não dá para ser meu amigo, esse é desse jeito mesmo, vamos nos afastar. E a misericórdia de Deus é uma coisa que me impressiona muito, sabe? Porque ele sempre vai atrás, e eu fico pensando assim, ó,
que quando Jesus esteve aqui na Terra, que ele sentiu na pele mesmo o que é o pecado e o que o pecado faz com o ser humano, acho que a impressão que eu tenho é que a misericórdia dele dobrou ainda, né? Verdade. Porque assim, a gente mesmo, às vezes você vê uma pessoa em condições tão terríveis, a gente fala, puxa, o que o pecado, o que o Satanás está dominando a vida dessa pessoa, e dá uma pena tão grande da pessoa estar naquela situação, e eu acho que Deus pensa a mesma coisa em relação a gente, né? Sim. Coitado, eles são escravos dessa servidão desse pecado, né? E é por isso que eu acho que ele é tão longânimo, né? Muito mais do que a gente pode imaginar, diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça, é muito maior, né? A gente está chegando no final da nossa lição, mas ainda temos um tempinho aqui. Rafael, o que você mais te impressionou que você gostaria de deixar assim com os nossos ouvintes? Eu acho que duas coisas me impressionaram em relação à lição aqui. Na realidade, assim, é justamente esse tempo em que Deus coloca a mensagem de salvação, que traz a mensagem de salvação. Deus está sempre disposto, antes que as coisas aconteçam, Ele está disposto a trazer a salvação a cada um de nós. E sempre foi isso que aconteceu em toda a história de Judá e de Israel, mesmo após a divisão, né, dos reinos do norte e do sul, que a gente estudou semana passada e tudo mais, Deus sempre trazia através do profeta, através de sua mensagem muito clara, que Ele estava disposto a trazer essa salvação. E o mais interessante, Mônica, é que mesmo após, como o pastor mencionou, mesmo após a queda, o exílio, quer dizer, o povo na pior situação possível, Jeremias vai lá mais uma vez e ainda traz essa mensagem de reconciliação, de chamado. Fala assim, gente, a coisa complicou. Eu tinha um professor que até brincava, ele falava assim, degringolou a situação, ele dizia, ele sempre usava essa expressão. E a coisa tinha acontecido justamente isso, na história do povo. Eu até fiquei pensando quando eu li a lição, eu falei assim, se Deus não fosse tão misericordioso, talvez a gente nem conhecesse a história do povo de Israel. Quantas civilizações sumiram por completo do mapa do mundo? Muitas civilizações existiram, a gente nem sabe que existiu, porque foram apagadas da história. Mesmo assim, Deus foi misericordioso, Ele foi lá, resgatou os exilados. Depois de 70 anos, período que o povo permaneceu exilado, eles puderam voltar, reconstruir os muros, história de Neemias, de Esdras e tal. A gente conhece um pouco essa história também. Então você vê o favor, a consideração e depois de toda essa história que a gente estudou, quando Deus realmente envia Jesus para encerrar essa história, para amarrar. Então você vê, Deus está sempre disposto a buscar, trazer uma oferta de salvação a cada um de nós. Isso que eu fiquei mais impressionado, principalmente com o testemunho de Jeremias. Que profeta espetacular, porque ele estava advertindo o mundo ali num tempo, o mundo dele, né, o reino de Judá, num tempo de grande apostasia. Sim. Eu considero Jeremias um profeta vitorioso. A maior parte dos estudiosos fala que ele não teve sucesso na sua missão, mas ter sucesso na missão é pregar a palavra de Deus, ser aceito ou não, é obra do Espírito Santo, é a escolha das pessoas. Sim, ele fez a parte dele, né? E o interessante é que ele foi preso no final do seu ministério, mesmo preso, ele continuou dando a mensagem. Fica o exemplo, né? É tão bom pregar, é tão bom falar de salvação, é tão bom trazer uma mensagem de esperança, e foi isso que Jeremias fez nesse período turbulento da história de Judá. Pastor, e a sua impressão? Então, para mim, duas lições ficaram muito fortes. Primeiro, a questão dos líderes, né? Como Deus ele usa os líderes e como os líderes eles têm influência sobre o povo. Né? Então, lendo a história aqui dos reis, quando um rei era bom, o povo todo se voltava ao Senhor. Quando um rei era mau, o povo ele se afastava do Senhor. Isso me chamou a atenção até como um líder. E eu creio que para todos nós somos líder de pelo menos um grupo mínimo de pessoas, nossa família, nossa casa. E a gente tem uma missão muito grande de ser um bom exemplo para essas pessoas. E o lado bom dessa história é que quando nós somos bons exemplos, quando nós estamos ao lado de Jesus, a nossa influência ela é uma bênção para todas aquelas pessoas. Então eu vi aqui a importância de um líder estar ao lado de Deus. E o potencial que um líder tem quando ele está ao lado de Deus. E o segundo ponto que me chamou muita atenção foi a questão do poder da influência que Deus ele tem de bons exemplos. Então, quando a gente segue a Deus, quando a gente segue o que Ele pede, a gente pode fazer grandes coisas no nome dEle. Amém. Só como palavra final, aqui na última parte,
Até o Rafael tinha mencionado aqui que Jeremias chegou a ser preso, né? Porque com certeza falou alguma coisa que o rei não quis escutar e foi preso. E eu me coloco no lugar dele, eu acho que cada vez que Deus falava com ele, dava aquele frio na barriga. Ai, Senhor, tem certeza? O Senhor quer que eu fale com aquele rei ímpio, eu mesmo, né? E ele nunca se negou, né? E uma coisa impressionante isso, que ele foi e ele sabia da missão dele. E uma coisa interessante, quando ele estava aqui na prisão, diz assim que Deus falou para ele, pense nas maneiras pelas quais foi mostrada a disposição do céu para perdoar e salvar. Então, mesmo ele tendo sido injustiçado, porque ele não estava fazendo nada de mal, ele estava fazendo o que é certo, a pedido de Deus. Foi mostrado para ele que você precisa perdoar. Né? Por pior que a pessoa seja, e eu acho que é uma das grandes lições para a gente, porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é perdoar. Né? Então, assim como Deus nos perdoa, a gente tem que perdoar o nosso próximo. E sempre lembrando de que a salvação está sempre à disposição de todos nós. Então, às vezes, com todas essas atrocidades, Deus ainda estava oferecendo perdão. E às vezes Satanás ele coloca muito isso na mente das pessoas, né? Que elas vão até um determinado momento, puxa, eu fui longe demais e não tem mais perdão para mim. E isso é um pensamento que com certeza não vem de Deus. Porque para Deus, enquanto há vida, há esperança e há perdão e há salvação. Então, nunca deixe que esses pensamentos influenciem a sua vida, porque realmente o pecado às vezes nos leva a cometer muitas coisas ruins, mas nada é imperdoável para Deus. E Ele está sempre disposto a nos perdoar e a nos salvar. Então, que seja esse o nosso pensamento dessa semana, e eu te convido a estar estudando com a gente na semana que vem, que vai falar sobre repreensão e represália. Então, que seja um tema aqui, se você puder estudar antes, né, aqueles sites que o Sandro já mencionou ali, ou adquirir uma lição assim em papel, como a gente gosta de estudar também, tá bom? Nós vamos encerrar então. Você gostaria de falar, Sandro? Uma participação do Antônio Nogueira, que diz assim, uma lição para os pais. Deus em sua palavra deixou o exemplo e mesmo assim em sua misericórdia envia seus servos para reconduzir ao caminho. Que graça maravilhosa, né? É verdade. Então vamos nos despedir com uma palavra de oração, pastor, por favor. Querido Deus, obrigado pela tua graça superabundante que nós recapitulamos nessa semana. Que o Senhor esteja presente na nossa vida. Faz de nós, Deus, servos fiéis, que a gente seja uma influência transformadora para o bem em todos os lugares que a gente esteja. Abençoe o restante do nosso sábado, abençoe o restante da nossa semana que está por vir. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Sábado que vem a gente aguarda você de novo. Você que quer estudar, como a Mônica falou, adquirir a lição, você pode adquiri-la gratuitamente pelo site www.cpb.com.br. Também pode continuar enviando suas perguntas e participando conosco pelo facebook.com/ESI Curitiba. Os nossos cultos acontecem aos sábados às 9 horas da manhã, às quartas e domingos às 7h30 da noite. Na sexta-feira tem o programa Ligados na Palavra. Nós contamos com a sua audiência, quero agradecer a todos, ainda mandando aí último abraço aí para o pessoal que está confirmando a audiência, da Lila, Denise, Nicolas e Natália ali do Campo Comprido. Aquele abraço para vocês, obrigado pela audiência, até semana que vem, se Deus quiser.